Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a nossa aula 95 do nosso curso de Matemática Básica. E até que enfim, pessoal, estamos mudando de assunto. Estávamos até a aula de ontem falando de Matemática Financeira, 11 aulas exatamente sobre Matemática Financeira. E hoje nós vamos continuar o curso de Matemática Básica com um assunto também muito importante. E neste momento nós vamos estudar sistemas de equações lineares. Bom, antes de nós começarmos o vídeo, pessoal, gostaria de deixar aqui um pedido para vocês, aqueles que estão acompanhando os vídeos, que não são inscritos no canal ainda, se inscrevam e deixem, e vão sempre, os que estão vendo os vídeos, sempre deixem um like nos vídeos, pois isso ajuda o meu vídeo a aparecer melhor nas buscas e vai ajudando o canal. E com isso eu vou continuando com os vídeos e trazendo mais conteúdo para vocês, e com isso ajudando mais ainda vocês cada vez mais, tá bom? E também para eu saber também como é que vocês estão sentindo os vídeos, se estão gostando realmente, tá ok? Ou seja, não precisa dar o like se você não está gostando dos vídeos. Dê o like somente se você realmente está gostando. E também compartilhar os vídeos com os seus amigos, ok? Bom, pessoal, seguinte. Sistemas de equações lineares. Nós vamos estudar, neste momento, de uma maneira bem básica. Pois, quando nós avançarmos com o curso, que nós estudarmos matrizes e determinantes, nós vamos voltar a esse tema de uma maneira mais aprofundada. E aí sim nós vamos formalizar, vamos aprender a discutir um sistema, vamos ver os diversos tipos de sistemas, vamos definir todos os elementos de uma maneira mais precisa, mais formal, mais rigorosa, ok? Nesse momento, o que eu quero trabalhar com vocês são sistemas bastante simples, pois eles, mesmo antes de nós estudarmos sistemas, eles vão aparecer em alguns exercícios, podem aparecer. Então é importante nós termos essa noção, esse conhecimento básico de sistemas agora, ok? Mas fiquem tranquilos que futuramente nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo, ok? Bom, nós vamos começar com uma situação problema aqui. Um estacionamento possui um total de 50 veículos entre carros e motos. Sabe-se que o total de rodas é 166. Quantos veículos de cada tipo existem no estacionamento? Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou chamar o número de carros de C e o número de motos de M. Eu poderia chamar de X e Y? Poderia, mas é mais interessante que nós chamemos pela primeira letra, pois isso vai facilitar a nossa interpretação do problema. Bom, então começando a nossa resolução aqui, nós temos que o número de motos é M e o número de carros é C, ok? Bom, vamos agora ler o problema e ver com estas variáveis que nós colocamos aqui, como é que nós podemos inserir essas variáveis dentro destas informações que foram colocadas aqui. Como é que nós podemos modelar o problema? Isso se chama modelagem de um problema. Bom, o estacionamento possui um total de 50 veículos entre carros e motos. Bom, então isto, quando ele fala que existe um total de 50 veículos, no fundo ele está dizendo que M mais C é igual a 50. Bom, então esta é a primeira informação que nós temos. O total de veículos é 50, portanto o número de motos mais o número de carros é 50. No entanto, observe que somente essa informação não resolve o problema, pois aqui nós podemos ter 10 motos e 40 carros, por exemplo. Nós podemos ter 25 motos e 25 carros. Nós podemos ter 0 motos, ou seja, nenhuma moto, e 50 carros, ou seja, nós temos muitas soluções para esse problema. Não são infinitas, tá? A rigor nós temos 51 soluções para esse sistema. Isso já é assunto para outra aula, para nós contarmos o número de soluções aqui de uma equação desse tipo, ok? Não é tão difícil de perceber. Nesse caso, vocês rascunharem aí, vocês já vão perceber isso aí, com base nesses exemplos que eu dei para vocês. Mas assim, o fato é o seguinte, algo importante que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é uma equação, ok? Então isso é uma equação, por isso nós estamos falando aqui em equações lineares. E por que é uma equação linear? Pois os expoentes que aparecem aqui são sempre iguais a 1. Tá? Nós já vamos formalizar isso aqui logo mais, ok? Vamos, por enquanto, apenas nos ater ao problema aqui. Vamos continuar lendo. Então nós já vimos que somente essa informação não resolve o problema, pois nós temos não somente uma solução para esta equação aqui, ok? Agora nós temos também que o total de rodas é 166. Bom,
Se o total de rodas é 166, isso nos dá mais uma informação. Nós sabemos que cada carro possui 4 rodas e cada moto possui 2 rodas. Portanto, nós temos o seguinte, que se nós considerarmos o número de motos e multiplicarmos por 2, nós temos o total de rodas provenientes das motos. Então, 2M é o total de rodas fornecidas pelas motos. Por exemplo, se nós temos 10 motos, nós temos 20, 2 vezes 10, 20 rodas provenientes daquelas motos. E as rodas provenientes dos carros, cada carro nos fornece 4 rodas. Portanto, 4 vezes o número de carros, e esse total tem que dar o quê? 166. Ou seja, o número de rodas que vem das motos, mais o número de rodas que vem dos carros, totaliza aí 166. Isso aqui também é uma equação linear, pois os expoentes aqui são sempre iguais a 1. Né? Então nós temos duas equações lineares, que são duas informações que nós temos no problema. Por isso nós chamamos de um sistema de equações lineares, pois elas são lineares, pois o expoente das nossas incógnitas, no caso aqui M e C, são iguais a 1, ok? Então isto é um sistema de equações lineares, ok? Geralmente um sistema nós colocamos ele com uma chave aqui, então essa chave denota um sistema, ou seja, nós temos um conjunto. Então quando nós unimos essas duas informações, nós conseguimos determinar a solução desse sistema, ou seja, um conjunto aqui de valores de M e C que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Em alguns sistemas isso é possível. Né? Nesse momento, nós vamos trabalhar apenas com problemas que o sistema vai admitir a solução. Mas, futuramente, nós vamos trabalhar com sistemas também que não apresentam uma solução possível aí. Ok? Bom, um detalhe aqui que nós podemos fazer é o seguinte. Esta equação, a mesma regra que nós vimos com as equações do primeiro grau, que nós estudamos, só que notem que as equações do primeiro grau elas tinham sempre uma única variável, e aqui nós temos duas variáveis. Mas o fato de termos duas variáveis não impede de ser uma equação linear, mas já não é considerada uma equação do primeiro grau. Okay? Nós podemos até, e alguns materiais o fazem, chamar isso aqui de equação linear do primeiro grau. Né? Embora seja um pouco redundância. Né? Se nós falarmos simplesmente equação linear, já está dizendo o que é, ok? Já está dizendo que os expoentes aqui devem ser 1. Se nós tivéssemos um expoente igual a 2, por exemplo, um expoente igual a 3, uma raiz, né, por exemplo, nós teríamos uma equação não linear. Então nós temos aqui equações lineares, por isso nós temos um sistema de equações lineares. Bom, uma coisa interessante que nós vimos em equações do primeiro grau é que para resolvê-las nós sempre fazíamos o seguinte. Nós trabalhamos com a ideia da balança, ou seja, a mesma operação que nós fazíamos de um lado, nós fazíamos do outro. E com isso nós preservávamos a solução daquela equação. Para o caso das equações de um sistema de equações, nós também podemos fazer a mesma coisa. Então, cada equação de um sistema, nós podemos fazer essa operação de fazer a mesma operação nos dois membros, que nós vamos preservar esse sistema, ou seja, a solução do sistema será a mesma. Ok? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque esta segunda equação, nós podemos dividi-la toda ela por 2, pois todos os coeficientes aqui são pares. Isto aqui, o 2 é par, o 4 é par e o 166 é par. Portanto, nós vamos ter o seguinte. Esse sistema será equivalente. Olha, esse símbolo aqui, vou usar bastante aqui, esse símbolo significa equivalente, ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Essa primeira equação eu simplesmente vou copiar. Então temos que M mais C é igual a 50. E essa segunda eu vou dividir toda ela por 2. Né? Então, dividindo por 2, esta segunda equação nós temos aqui que M mais 2C, que é a divisão aqui por 2, vai ser igual a 83, que é 166, dividido por 2. Aqui, nós podemos já ver de uma maneira mais tranquila aquele fato que eu falei para vocês. Bom, por exemplo, aqui vamos considerar, por exemplo, uma solução da primeira equação. Né? 10 motos e 40 carros.
Isto vai satisfazer a primeira equação, mas não satisfará a segunda, pois 10 mais 2 vezes 40 resulta 80 mais 10, que é 90. E 90 não é igual a 83, ok? Portanto, uma solução desta equação não necessariamente é a solução desta equação. Por outro lado, vamos considerar um conjunto de m e c que seja a solução dessa segunda equação. Por exemplo, c igual a 30, ok? Então nós teremos aqui 2 vezes 30 é 60 e m igual a 23. Então 23 mais 2 vezes 30 satisfaz esta equação, ou seja, 23 mais 60, 83. No entanto, 23 mais 30 resulta 53, ou seja, não é 50. Portanto, uma solução dessa equação não necessariamente é a solução dessa. Portanto, nós temos um fato aqui que é o seguinte: as equações são independentes. Ou seja, as soluções de uma não necessariamente são soluções da outra. E o que significa resolver um sistema linear? Resolver um sistema linear significa, pelo menos, tentar achar um par de soluções que seja a solução, ao mesmo tempo, de uma das equações e da outra equação também, né? Isso pensando num sistema de duas equações. Quando nós tivermos este par de soluções, que é a solução tanto de uma das equações quanto da outra, nós chamamos este par de solução do sistema linear. Portanto, o que significa achar a solução de um sistema? Significa achar um par de valores, ou né, um conjunto maior de valores, uma trinca, uma quadra de valores, caso haja mais equações, pois esse é um sistema de duas equações. Nós podemos ter um sistema com 3, 4 equações, né? Mas vamos trabalhar neste momento somente com sistemas com duas equações somente, ok? Bom, então significa o seguinte: achar um par de soluções que seja a solução ao mesmo tempo das duas equações. Bom, será que existe? Pode ser que não exista. Mas será que existe? Vamos ver o seguinte: qual seria a ideia para nós resolvermos isto? Bom, uma forma bastante braçal aí, digamos, seria nós chutarmos valores. Bom, nós podemos ir chutando valores, como eu fui chutando aqui, 10 aqui, 40 aqui. Depois, bom, 10 e 40 não deu certo, posso colocar aqui 15 e aqui 35, ver se dá certo aqui, até nós acharmos a solução. Mas esta forma é uma forma braçal que pode dar muito trabalho, pode levar muito tempo. Talvez pelos valores aqui não serem tão grandes, não leve tanto tempo assim. Mas em situações em que os valores são maiores, vocês devem concordar que esta forma, por tentativa e erro, ela é extremamente ineficaz, né? Não é uma forma eficiente para se resolver um sistema. Portanto, nós vamos aprender duas formas para resolver um sistema. E a forma que eu vou aplicar nessa situação aqui é a resolução por substituição. Bom, como é que consiste a resolução por substituição? Nós queremos uma solução que seja tanto da primeira equação quanto da segunda. Considerando a primeira equação, nós temos o seguinte, que m mais c é igual a 50. Qual é a ideia? Nós vamos isolar uma das incógnitas numa das equações. Então eu vou considerar essa primeira equação e escrever o seguinte: eu vou passar esse c para o outro lado, então eu vou ficar aqui m 50 menos c. Agora esse valor de m eu escrevi em função de c. E eu vou substituir esse valor na segunda equação, neste valor de m aqui na segunda equação. Então eu vou copiar a segunda equação, que ela me diz que m mais 2c é igual a 83, e no lugar do m na segunda equação, eu vou substituir por 50 menos c, que é a informação que eu tirei da primeira equação. Com isso, eu estou forçando que esta segunda equação também satisfaça uma condição da primeira equação. Portanto, eu estou resolvendo o sistema, pois eu estou amarrando as duas equações aí. Então, nós temos aqui que 50 menos c, que eu substituí no lugar de m, mais 2c é igual a 83. Bom,
como nós temos aqui 50 menos C mais 2C, menos C mais 2C vai dar C. Né? Então nós temos 50 mais C igual a 83. Note que nós caímos, quando nós substituímos uma das variáveis pela substituição que nós fizemos, nós caímos numa equação do primeiro grau que nós já estudamos algum tempo atrás. Né? Então, no fundo, a teoria que nós temos que saber para resolver um sistema linear acaba sendo a equação do primeiro grau. Né? Bom, vejam só o seguinte. Agora nós fazemos o seguinte. Esse C está aqui. Nós passamos esse 50 para o outro lado subtraindo. Então, nós temos que C 83 menos 50, que vai dar aí 33. Quando nós achamos que C é igual a 33, nós voltamos para a substituição que nós fizemos aqui. E já vou escrever aqui 50 menos 33. Né? No lugar de C eu vou substituir pelo 33 que nós encontramos. E aqui vai dar 17. Resumo, nós temos 17 motos e 33 carros. Note que com 33 carros e 17 motos, realmente o total de veículos é 50. E quando nós fazemos 17 no lugar de M, mais 2 vezes 33, temos 17 mais 66, e isso realmente resulta 83. Então nós resolvemos o sistema, nós descobrimos o número de motos e o número de carros do nosso estacionamento. Agora vamos tentar formalizar um pouco essa situação. Para nós formalizarmos aqui, neste momento do curso, eu falei para vocês que mais para frente nós vamos estudar sistemas lineares de uma maneira mais aprofundada. Nesse momento nós vamos nos ater somente a sistemas com duas equações, ok? E duas incógnitas. Cada uma das linhas representa uma equação linear. Equação linear. Né? Então, o x e o y nós chamamos de incógnitas. Os valores A, B, C, D, N e M nós chamamos de coeficientes. Ok? Coeficientes. Então aqui eu tenho o coeficiente de x referente à primeira equação, coeficiente de y referente à primeira equação, o coeficiente independente da primeira equação, tá? Esse coeficiente ou termo recebe o nome de termo ou coeficiente independente, né? Pois ele não depende de x. Né? Então aqui nós temos o coeficiente de x da segunda equação, o coeficiente de y e o coeficiente ou termo independente. Ok? Então isto é a nomenclatura que nós vamos usar. Nós só vamos trabalhar com duas equações e duas incógnitas neste momento. Tá? E em geral nós vamos trabalhar somente neste momento com equações que têm sim uma única solução, pois existem casos em que ela não tem uma única solução ou não tem solução ou tem mais do que uma solução. Ok? Então nesse caso nós não vamos trabalhar, nesse momento nós não vamos trabalhar com isso. Ok? Por isso nós chamamos de sistema de equações lineares, pois nós temos duas equações lineares formando um sistema, ou seja, um conjunto de equações. Em geral, cada equação pode ser vista como uma informação. Então se nós temos duas informações e duas incógnitas, ou seja, duas perguntas, então nós temos uma solução aí no caso, né? Outro conceito importante aqui é o seguinte: quando nós encontramos um par XY que satisfaz uma das equações, nós dizemos que esse par ele é a solução daquela equação. Então digamos que um par aqui x1, y1 satisfaz essa equação e um par x2, y2 satisfaz essa segunda equação. Bom, pode ser que esse par não coincida. E então o que significa resolver o sistema? Significa encontrar um par que seja a solução tanto da primeira equação quanto da segunda equação. Algumas operações nós podemos fazer num sistema e essas operações não alteram o nosso sistema, não mudam o conjunto de solução do sistema. Nesse momento eu vou falar apenas duas operações para vocês e quando nós estudarmos sistemas de maneira mais formal futuramente,
eu vou falar para vocês a outra operação que existe, que será a base do processo de escalonamento de um sistema. Mas por enquanto nós não vamos ver isso. Por enquanto, o que eu vou falar para vocês? Nós podemos fazer duas coisas com um sistema. Nós podemos trocar as equações de lugar. Bom, em muitas situações pode ser mais interessante nós escrevermos esta equação de baixo aqui em cima e essa de cima embaixo. Enfim, pelos coeficientes. Né? Às vezes os coeficientes de baixo estão mais simples, então pode ficar mais simples nós trabalharmos com eles em cima para facilitar mesmo a nossa vida. Não que isso vá mudar alguma coisa. E outra operação permitida é o que nós fizemos no exercício que eu acabei de apresentar para vocês dos carros e motos no estacionamento, que é multiplicar ou dividir uma equação do sistema por um número diferente de zero. Ok? Então, quando nós multiplicamos ou dividimos, por exemplo, aquele caso lá, nós consideramos a segunda equação do sistema e dividimos ela inteira por 2. Né? Então, quando nós temos todos os números são múltiplos de um determinado valor, então nós podemos dividir todos esses valores por esse valor comum. Né? A rigor, nós podemos sempre dividir uma equação pelo MDC dos seus coeficientes, né? Aproveitando aí o conceito que nós vimos de MDC. Né? Então aqui, por exemplo, essa equação, se eu considerar que o MDC entre A, B e M, eu posso dividir ela inteira pelo MDC de A, B e M. Caso esse MDC seja 1, significa que eu não consigo simplificar essa equação. Tá? Eu também posso, em algumas situações, multiplicar toda ela por um valor. Quando que é interessante multiplicar? Quando no lugar desses coeficientes aparecem frações, por exemplo. Né? Então, por exemplo, aparece aqui uma fração meio, aqui um terço. Né? Então, pode ser interessante multiplicar toda ela por um valor para que nós tornemos esses coeficientes todos inteiros. E com isso nós facilitamos a resolução. Outro detalhe importante. Esses coeficientes, eles são números reais, tá ok? Então, coeficientes reais. Números reais quaisquer. Okay? Eventualmente, pode até ser que um ou mais desses coeficientes sejam nulos, sejam iguais a zero. E as soluções x e y também são números reais quaisquer. Não necessariamente eles precisam ser inteiros, racionais, não. Eles podem ser números reais quaisquer. Ok? Bom, então basicamente da parte teórica é isso. Agora vamos para um exemplo, e nesse exemplo eu vou aplicar os métodos de resolução para vocês entenderem como que se resolve um sistema desse tipo. Bom pessoal, vamos considerar esse sistema, segundo o qual aqui 2x mais y igual a 8 e x menos y igual a 1. Quando nós não escrevemos nenhum valor aqui na incógnita, então os coeficientes são iguais a 1. Então os coeficientes aqui são 2, 1 e 8, 1 menos 1 e 1. Ok? Então nós temos duas equações e duas incógnitas. Então um sistema de equações lineares. Bom, como é que nós podemos resolver? Primeiro eu vou resolver pelo método que nós fizemos o exercício do estacionamento e vou denominar esse método de método da substituição. O método da substituição consiste no seguinte. Primeiro eu nomeei essas equações como equação 1 e equação 2. Eu vou considerar qualquer uma das equações e isolar uma das variáveis numa das equações. Geralmente nós consideramos a equação que tem a variável mais fácil de se isolar. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Pois nessa equação, na primeira equação, seria conveniente, nós poderíamos isolar o y, pois y aqui seria igual a 8 menos 2x. Na segunda equação, nós podemos escrever x igual a 1 mais y, ou então y igual a x menos 1, também seria uma substituição, um isolamento. O único que não seria tão interessante aqui seria isolar o x na primeira equação, pois aqui o x seria 8 menos y, tudo dividido por 2. E aí poderia não ser interessante, porque aí apareceria um denominador 2 aí. Então, nesse caso, está simples. Mas sempre nós temos que tentar procurar a substituição que seja mais simples, que não complique mais o nosso problema, ok? Então nós temos que sempre dar essa olhada, essa analisada, ver qual é a substituição mais conveniente aí. Isso é a prática, a experiência que vai trazer para vocês. Por isso a importância de fazer muitos exercícios, ok pessoal? Bom, método da substituição, então, nós vamos considerar a primeira equação mesmo. E na primeira equação eu vou isolar o y. Bom, então, eu vou escrever aqui a primeira equação, eu vou copiar a primeira equação. 2x mais y igual a 8.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o y. Então y será igual a 8 menos 2x. Agora eu vou deixar um espaço aqui, porque depois que nós encontrarmos o x, eu vou voltar aqui e calcular o y. Ok. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse espaço para a equação 2 aqui. Então eu vou reproduzir aqui a equação 2, x menos y igual a 1. E agora, no lugar de y, eu vou substituir por 8 menos 2x. Aqui eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, que existe esse sinal negativo aqui. E o menos está multiplicando toda essa expressão, 8 menos 2x. Então veja que nós tínhamos x menos y igual a 1, x menos y igual a 1. No lugar de y, eu substituí por 8 menos 2x. Tomando cuidado com esse sinal de menos, pois ele estava multiplicando todo o valor de y, que no caso é 8 menos 2x. Agora o que nós fazemos? Nós distribuímos esse sinal negativo, né? Aplicamos a propriedade distributiva aqui. Então nós temos que x menos 8 mais 2x, ok? X menos 8 menos com menos mais 2x. Isso igual a 1. Então nós caímos aqui numa equação do primeiro grau. Agora nós vamos deixar tudo que possui x à esquerda e o que não possui à direita. Então nós temos aqui x mais 2x igual a 1 mais o 8 que vai passar para o outro lado. Então nós temos que 3x, resolvendo aqui, x mais 2x, 3x, igual a 1 mais 8 que é 9. Bom, se 3x é igual a 9, então x será igual a 9 dividido por 3. O 3 vai passar dividindo. Pelo fato do espaço ser um pouco curto aqui, eu já vou escrever direto x igual a 3. 9 dividido por 3, que é igual a 3. Agora que nós encontramos o valor de x, nós vamos encontrar aqui o valor de y, que será o quê? 8 menos 2x, ou seja, 8 menos 2 vezes 3, pois o x é igual a 3. Portanto, y igual a 8 menos 6, lembrando que a multiplicação tem prioridade, né? Tome cuidado aqui para não fazer 8 menos 2, que é 6, vezes 3, que dá 18. Não, né? Tem que fazer primeiro a multiplicação, pois a multiplicação ela tem prioridade sobre a subtração. É um detalhe básico, aí, bem fundamental mesmo isso aí, né? Mas aqui no caso vai dar 8 menos 6, que é 2. Então y igual a 2. Depois que você encontra a solução, principalmente quando as soluções são simples, assim, 2 e 3, é mais interessante ainda você verificar se ele está satisfazendo o problema. Sempre é interessante verificar, mas quando elas são simples, facilita ainda mais. Então vamos ver se essa solução está satisfazendo o problema. X igual a 3 e y igual a 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Perfeito. 3 menos 2, 1. Perfeito. Então esta é a solução do sistema. Agora, quando esta resolução do problema, assim como quando nós resolvemos as equações, né, sempre nós falamos no começo o conjunto universo no qual nós estávamos resolvendo. Nesse caso aqui também nós temos que fazer, né, pois resolva em R. Então, quando nós temos que resolver um sistema nos números reais, então nós temos essa forma aqui, nós também temos que colocar o nosso conjunto de solução aqui. Então, como as nossas incógnitas aqui são x e y, nós temos o conjunto de solução, será o par ordenado 3, 2, né? X igual a 3, y igual a 2. Então, a solução é um par ordenado. Numa aula futura aí, nós vamos estudar melhor a interpretação do sistema linear geométrica, tá? E isso vai ficar mais claro esse fato aqui, esta solução aqui, 3, 2, ok? Mas, quando nós temos que resolver um sistema, nós temos que colocar o conjunto de solução aqui, que vai ser o que? O x e o y entre parênteses, né? Pois é um elemento do produto cartesiano R por R, ok? Então, entre chaves aqui. Por outro lado, quando nós tivermos um problema do tipo que nós acabamos de fazer sobre o estacionamento, número de carros e número de motos, uma situação problema, não há necessidade de nós colocarmos o conjunto de solução, ok? Bom, agora vamos estudar o segundo método aqui que nós comentei com vocês, que é o método da adição. Então nós temos aqui o seguinte,
2x mais y igual a 8x menos y igual a 1. Note que este coeficiente aqui é mais 1. E este coeficiente é menos 1. Agora, observe uma coisa, que este lado é igual a este. Né? Então, este lado é igual a este. E este lado aqui é igual a este nesta segunda equação. Portanto, se nós somarmos este lado com este, necessariamente nós teremos que essa soma deverá ser igual à soma desses dois lados, pois este é igual a este e este é igual a este. Portanto, a soma deste membro deve ser igual à soma deste membro. Ok? E por que é interessante fazer essa soma? Justamente pelos sinais opostos aqui, mais 1 e menos 1. Então, quando nós somarmos essas equações, que nós vamos denotar por esse símbolo aqui de soma, vejam o que vai acontecer. Este mais y ele vai ser cancelado com o menos y aqui. Então nós teremos que 3x é igual a 8 mais 1, que é 9. Portanto, se 3x é igual a 9, portanto x é igual a 3. O 3 vai passar dividindo. Né? Então, que é justamente a solução que nós tínhamos chegado. Depois que nós descobrimos uma das incógnitas, nós podemos considerar qualquer uma das equações, por exemplo, x menos y igual a 1, que é a segunda, e substituirmos x por 3. Então nós temos que 3 menos y é igual a 1. Portanto, y será igual a 3 menos 1, que é 2, como nós já havíamos calculado aqui. Então a solução, novamente, 3, 2. Provavelmente vocês devem estar achando que este método foi bem mais fácil, né? Pois nós já encontramos direto o valor de x aqui. Mas o que facilitou a aplicação desse método aqui é que os coeficientes aqui eram opostos, ok? Mas nem sempre nós encontramos coeficientes opostos. Por outro lado, quando nós não encontramos coeficientes opostos, nós sempre conseguimos, através da propriedade de multiplicar ou dividir as equações por um valor sem alterar o sistema, nós sempre podemos obter esses coeficientes opostos. Tá? Isso significa que nós sempre podemos conseguir resolver pelo método da adição e sempre conseguimos resolver pelo método da substituição. Então os dois métodos são equivalentes e podem ser aplicados aí. Vai depender de cada caso, da preferência também, e de cada situação, qual método aplicar. Em algumas situações, a substituição acaba sendo mais direta, mais fácil. Em algumas situações, a adição pode ser mais interessante. Ok? Então vai ficar a critério de cada situação e da preferência de cada um. Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Lembrando aí, pessoal, que nós fizemos apenas uma introdução hoje. Acabou ficando um pouquinho extensa a aula, pois havia toda uma parte teórica também que nós, apesar de não estarmos falando com tanta profundidade, nós temos que falar também para abordar os sistemas aí. Ok, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios disso aqui e trazendo casos em que a aplicação de cada um dos métodos não é tão direta e, com isso, favorecer aí que vocês entendam e ganhem mais conhecimento nessa teoria aqui. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!